Então, dia 3 de abril de 2020, segunda parte da aula de distribuição condicional das competências entre pessoas políticas, sexta-feira à noite, para o quarto C. Gente, o artigo 24 da Constituição Federal, ele estabelece assim: competem à União e aos Estados legislar concorrentemente sobre. Então, o artigo 24, ele fala assim, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Vê que aqui a Constituição falou também do Distrito Federal, né? Tem vezes que ela não fala. Tá? Então ela fala, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E aí vem direito tributário, direito financeiro, vem várias competências. Aí lá no parágrafo 1º, ela fala assim, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. E aí que bicho pega, porque eu preciso que vocês entendam o que são essas normas gerais. Então, presta atenção. No âmbito da legislação concorrente... filho, faz assim, vai para o quarto da mamãe que lá pega melhor. Então, assim, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a editar normas gerais. Gente, presta atenção aqui no quadro. Eu falei para vocês que a Constituição Federal outorga competência para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios realizarem as suas atividades, ok? Então, eu falei que todas as pessoas políticas retiram o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Agora, nas matérias submetidas à legislação concorrente, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque para essas matérias, olha aí, a União, se ela quiser, ela vai atuar em nome da República Federativa do Brasil, tá ok? E se a União quiser, o que ela vai fazer nesse caso? Ela vai editar normas gerais. E essas normas gerais vão ter superioridade hierárquica perante a legislação dela própria União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, vamos procurar entender isso, como é que funciona. Gente, a Constituição Federal determina que, em matéria de direito financeiro, o que é o direito financeiro? Direito financeiro é o ramo do direito que disciplina a forma com que o Estado lida com o seu dinheiro. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles possuem competências. Tá? Ele tem a chamada competência financeira, ou seja, eles vão gerir os seus próprios recursos. Nós já vimos isso. Agora, a Constituição Federal, ela diz que, em matéria de direito financeiro, todas as pessoas políticas deverão, anualmente, elaborar uma lei orçamentária. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios, anualmente vão elaborar leis orçamentárias, por força do dispositivo da Constituição. Só que daí, essa mesma Constituição vem e pega a matéria financeira e joga no rol das matérias submetidas à legislação concorrente. Aí o que acontece? A União, se ela quiser, ela vai editar normas gerais em matéria de direito orçamentário. Então, presta atenção, gente. Vocês já viram uma lei orçamentária? A lei orçamentária, ela tem que ter uma estrutura. São as contas das pessoas políticas. Então, você tem receitas de um lado e despesas de um outro lado. Só que, gente, como é que vai ser organizada essa lei orçamentária? Percebam que a União pode fazer de um jeito, os estados podem fazer de outro jeito e os municípios podem fazer de outro jeito. Então, só com os dispositivos constitucionais,
obrigando as pessoas políticas a criarem as suas leis orçamentárias, o que vai acontecer? Vamos ter leis orçamentárias de todo jeito. Aí é interessante que venha a União, em nome da República Federativa do Brasil, e edite normas gerais, que são regras de estrutura, que vão dizer como é que as pessoas políticas vão fazer as leis orçamentárias. Por exemplo, as despesas e as receitas, nós temos despesas correntes e despesas de investimento. Toda lei orçamentária vai ter que distinguir despesa corrente de despesa de investimento. Por que que toda lei orçamentária faz isso? Porque a norma geral diz isso. Percebam, a norma geral orçamentária, gente, ela visa uniformizar as leis orçamentárias no Brasil todo. Porque, vejam bem, se eu não tiver a norma geral orçamentária, cada pessoa política vai elaborar uma lei orçamentária a seu bel prazer. Porque a Constituição Federal não vai estabelecer em minúcias como é que as leis orçamentárias vão ser feitas. Isso não é papel da Constituição. A Constituição vai obrigar as pessoas políticas a elaborarem leis orçamentárias. A Constituição vai estabelecer princípios orçamentários, mas a Constituição não vai tecer em minúcias de como vão ser feitas as leis orçamentárias. Quem é que vai fazer isso? São as normas gerais. Então, percebam, existe uma lei chamada Lei Orçamentária Geral, que, se não me engano, é a Lei 4.532, de 64, ok? Essa lei, ela vai estabelecer regras que todas as pessoas políticas devem obedecer ao elaborar os seus orçamentos públicos. Quer ver uma outra norma geral em matéria de orçamento? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês já devem ter ouvido falar. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma série de requisitos de ordem fiscal, de ordem orçamentária, que devem ser obedecidos tanto pela União, quanto pelos estados, quanto pelo Distrito Federal e quanto pelos municípios. Então, vejam bem, no âmbito do direito orçamentário, como ele está incluso no direito financeiro, e o direito financeiro é submetido à legislação concorrente, e existem normas gerais orçamentárias, os municípios, quando vão elaborar os seus orçamentos públicos, devem respeitar, além da Constituição, as normas gerais. E as normas gerais devem respeitar a Constituição. Veja que interessante. A própria União, quando vai elaborar a sua lei orçamentária, também tem que respeitar as normas gerais por ela mesma editada. Quem não entendeu isso ou quem tem alguma dúvida, por favor, pergunte. Nenhuma dúvida, gente? Entenderam de primeira? Já vida, hein? Veja bem, gente, essa legislação concorrente, isso aqui vem do direito alemão, tá? Lá do federalismo alemão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Diante das normas gerais, a autonomia das pessoas políticas. A Sheila está falando que está confuso. Cadê a Sheila? Qual é a sua dúvida, Sheila? Pergunte. Tá, depois, né? Beleza. Então, olha só. Diante das normas gerais, o que acontece com a autonomia das pessoas políticas? Ela é diminuída ou ela é ampliada? Ampliada. Por que ampliada, Gustavo? Porque dá competência para ela gerir justamente sobre assuntos que, digamos assim, dentro da minúcia, como o senhor falou, ela vai ter maior autonomia para gerenciar, para administrar, para criar normas dentro daquilo que é competência dela, né? Então, na parte tributária, o senhor falou da parte tributária, né? Parte financeira. Parte financeira, perdão. Não sei se tem alguma coisa a ver com normas trabalhistas, leis trabalhistas, alguma coisa desse tipo. Não, porque direito de trabalho não está no rol de matérias
sujeitas à legislação concorrente, tá? O direito do trabalho é a competência privativa da União. Mas eu entendo que ela ganha maior autonomia porque a norma geral justamente deixa ela com independência para ela direcionar para aquilo que realmente ela acha que é melhor para ela, né? Quem quer fazer uma colocação aí, com base nisso que o Gustavo falou? Estão falando aqui, ó. Porém, as normas irão regrar e limitar a forma de atuação dos entes. Então, preste atenção, gente. Você é um município. Se existir uma norma geral, se não existir uma norma geral e você for um município, quando você for elaborar a lei orçamentária, você deve obediência a quem? A Constituição Federal. Só a Constituição. Agora, a partir do momento que a norma geral foi editada, agora, quando eu tenho que fazer minha lei orçamentária, além de obedecer a Constituição, quem mais que eu tenho que obedecer? Norma geral. Pô, ampliou ou limitou a minha autonomia? Acho que ampliou. Como que ampliou? Antigamente, eu só tinha que respeitar a Constituição. Isso. Agora você tem duas normas que você tem que seguir. Então, Você tá É como limitando de novo. É como se as normas gerais fossem um filtro para as leis orçamentárias. Isso. então, daí a autonomia das pessoas políticas é ampliada ou restringida por essa norma geral? É Restringida. É restringida. Olha o Gustavo, né? Veja bem, a autonomia das pessoas políticas, ela acaba sendo restringida pelas normas gerais, porque agora, além de respeitar a Constituição, eu tenho que respeitar a norma geral. Quer dizer, eu não faço mais tudo o que eu quero só olhando para a Constituição. Agora eu tenho que olhar para a Constituição e tenho que olhar para a norma geral. Entenderam aí? Sim. Agora, por outro lado, a União ganhou poderes para estabelecer regras que vão influenciar na esfera jurídica das demais pessoas políticas. Concorda comigo? Só que eu falei para vocês que não há distinção hierárquica entre a União e as demais pessoas políticas. Então, como é que se resolve isso? Se resolve da seguinte forma. Quando os órgãos da União elaboram as normas gerais, em verdade, eles estão agindo em nome da República Federativa do Brasil. Porque essas normas gerais, gente, são normas nacionais, porque elas vão influenciar na esfera jurídica das demais pessoas políticas. Dúvidas? Então, aqui. Quem estava falando? Caio, Caio? Eu. Diga. Então aqui os entes têm que seguir a Constituição, depois as normas gerais. Porém, a União, fazendo uma norma dentro das normas gerais, os estados e os outros entes, por consequência. Cortou, né? Cortou. caiu. Pode falar, Caio. Está cortando. Então, assim, o esquema é esse. Diante das normas gerais, as pessoas políticas, além de obedecer à Constituição, têm que obedecer às normas gerais. Pode falar, Caio. Voltou. Voltou? Então, aí os entes, né, as pessoas políticas, elas vão fazer as normas, obedecendo às normas gerais, né, seguidos da Constituição. Isso. Mas a União, fazendo uma norma. Voltou de novo. Calma aí, tá ouvindo? Então é assim, gente. É porque a União, quando ela faz as normas gerais, na verdade, ela não está agindo em nome dela, tá? Ela está agindo em nome da República Federativa do Brasil.
Porque essa norma geral vai influenciar na esfera jurídica das demais pessoas políticas. Inclusive, ela mesma, União, tem que obedecer às normas gerais. Acho que agora voltou, Caio. Aí agora. Agora você desligou o microfone. Pronto. Beleza. Então, gente, vou dar outro exemplo para vocês, tá ok? Direito urbanístico. Direito urbanístico, o plano diretor, ok? Ele é de competência municipal. Agora, vem a União, vem os órgãos da União, em nome da República Federativa do Brasil, e cria uma norma geral que é chamada Estatuto das Cidades. Então, olha só. Antes da existência do Estatuto das Cidades, os municípios elaboravam os planos diretores respeitando apenas as regras constitucionais. Agora, diante do Estatuto das Cidades, os municípios, quando vão fazer os seus planos diretores, eles também têm que respeitar o Estatuto das Cidades. Então, por exemplo, o Estatuto da Cidade determina que para a elaboração de um plano diretor tem que ter audiências públicas, abertas à população, para ela se manifestar. Então, você veja que a norma geral restringe a autonomia da pessoa política, porque ela acaba tendo que fazer coisas que estão prescritas nas normas gerais. Mas, por um outro lado, o sistema vai ganhar o quê? Uniformidade. Porque se eu sou um jurista especializado em direito urbanístico, eu sei quais são as regras para elaborar um plano diretor, percebe? Todos os planos diretores do Brasil afora vão ter uma uniformidade, porque todos têm que seguir a norma geral. O mesmo vale para o orçamento público. Se eu sou uma pessoa especializada em direito financeiro e orçamentário, eu posso analisar o orçamento público do município de São Paulo, do estado de Pernambuco, que eu sei como que as contas estão organizadas. Por quê? Porque todas elas obedecem às normas gerais. Então, no âmbito da legislação concorrente, as normas gerais restringem a autonomia das pessoas políticas para que o sistema ganhe uniformidade. Quem não entendeu isso, gente? Todo mundo entendeu? Uhum. Alguém quer fazer uma colocação? Isso aqui vai ser muito importante para a gente lá no 7º semestre, tá? Quando a gente for estudar direito tributário. Vocês viram lá que o direito tributário também está no rol de matérias. Então, o Caio está falando que é como se fossem filtros. Eu não diria filtros. Na verdade, o Caio, são regras de estrutura. As normas gerais estabelecem regras de estruturas que vão se dirigir às pessoas políticas quando elas forem tratadas matérias sujeitas à legislação concorrente. Está me entendendo? Eu acho que é disso que se trata. Bom, direito tributário, legislação concorrente. Então, as pessoas políticas vão tributar. Por que nós pagamos tributos? Porque as pessoas políticas elaboram leis impositivas tributárias. Só que o sistema de cobrança dos tributos está prescrito no Código Tributário Nacional, que é a norma geral do direito tributário. Então, vocês vejam que o IPTU, por exemplo, todo o Brasil, todos os municípios do Brasil, quando eles vão cobrar o IPTU, eles seguem o quê? As regras que estão nas normas gerais. Quer ver um outro exemplo? O prazo de cobrança dos tributos. Tá? Quando a gente for estudar direito tributário, não vou entrar em detalhes agora, nós temos dois prazos, tá? O prazo decadencial e o prazo prescricional. Ambos os prazos são de 5 anos. Por que esses prazos são de 5 anos? Porque o Código Tributário Nacional, que é a norma geral em matéria de direito tributário, estabelece esse prazo. Então, imaginou se não fosse assim? Aí o município de Campos do Jordão estabelece um prazo de 72 meses. O município de Taubaté, 4 anos. Ubatuba, 6 anos. Veja que bagunça que ficaria. Então, se cada pessoa política tivesse competência para estabelecer os prazos decadenciais e prescricionais em matéria de direito tributário,
Pô, a gente ia ficar louco, porque tem uma insegurança jurídica muito grande, porque eu não sei qual é o prazo de cobrança. Ainda mais para as empresas que atuam em vários estados, em vários municípios. Ok? Então, quando vem o código falar o prazo decadencial são 5 anos e o prazo tradicional são de 5 anos, acabou. Não, é de 5 anos, né? Acabou. Ele vem lá e estabelece. Restringir ou não restringir a autonomia das pessoas políticas? Restringir, porque agora eles não podem adotar o prazo que eles quiserem. Mas o sistema ganhou uniformidade. Independente da pessoa política que se trate, o prazo decadencial e prescricional em matéria de direito tributário sempre será de 5 anos. Dúvidas? Nenhuma dúvida, gente? Beleza. A União, há uns anos atrás, ela criou uma lei, se não me engano, a Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência, não sei se é 812 ou 813, 812. A 8.212, 8.812, a Lei de Custeio da Previdência Social, ela estabelecia para a União um prazo decadencial e um prazo prescricional de 10 anos para as contribuições previdenciárias. O que aconteceu com essa lei? O que aconteceu com esse dispositivo dessa lei? O dispositivo da Lei de Custeio da Previdência, que estabeleceu um prazo decadencial e prescricional de 10 anos para as contribuições previdenciárias, foi declarado inconstitucional. Por quê? Porque os prazos estão nas normas gerais. A União não tem competência para estabelecer os prazos prescricionais decadenciais. Quem tem essa competência são os órgãos da União, mas quando eles forem tratar de normas gerais. Vejam, esse é um exemplo rico, porque ele mostra bem como a própria União está subordinada às normas gerais, tá ok? A própria União aí está subordinada, exatamente, entrou em conflito com as normas gerais, o Henrique está falando. Bom, se entrou em conflito com as normas gerais, a prevalência é da norma geral. Então, essa lei, esse dispositivo, ele é inconstitucional. Tem até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, uma súmula vinculante, tá? Que fala isso. Não sei se é a 9, eu não lembro o número agora. Mas é uma das primeiras súmulas vinculantes que o Supremo Tribunal Federal editou, foi essa. Antigamente, você ia lá na Receita Federal e, se é dado mais de 5 anos, ele queria cobrar a contribuição previdenciária. Agora, não mais. Dúvida, gente? Então, olha só. A gente fecha a aula. Todas as matérias elencadas no artigo 24 da Constituição, que se submetem à legislação concorrente, são disciplinas onde a União possui poderes, onde os órgãos da União possuem poderes para, em nome da República Federativa do Brasil, editarem normas gerais na matéria, ok? E essas normas gerais terão posição hierárquica superior à legislação das demais pessoas políticas naquelas matérias. Deverão respeitar apenas a Constituição Federal. Como exemplo, eu tenho direito tributário e financeiro. Então, eu tenho um sistema constitucional tributário na Constituição, eu tenho normas gerais de direito tributário no Código Tributário Nacional, e as pessoas políticas, quando vão legislar e impor os tributos, devem respeitar o Código e a Constituição. Mesma coisa em direito financeiro. As pessoas políticas, quando forem fazer as leis orçamentárias, devem respeitar as normas gerais em matéria de orçamento e a Constituição Federal. Alguma dúvida, gente? Beleza? Tá. Agora, para a gente terminar a mesma aula, porque tem uma pegadinha aqui ainda. Quem tiver com a Constituição aí, vai lá no parágrafo 1º do artigo 24. Então, está lá. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Bom, isso nós já vimos, isso está ok. Agora, olha o parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja,
Se os estados quiserem ditar as suas normas gerais, eles podem, desde que essas normas gerais estaduais não entrem em conflito com a norma geral editada pelos órgãos da União. Tudo bem? Até aí tudo bem. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Até aqui também tudo bem. Quer dizer, se não tiver uma norma geral editada pelos órgãos da União, os estados exercem plenamente. Agora, preste atenção no parágrafo 4º. Isso aqui cai em concurso e derruba vocês. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, gente, vamos prestar atenção aqui comigo. Suponhamos que não haja norma geral em matéria de direito tributário, tá ok? E aí vem o Estado de São Paulo e cria sua norma geral e estabelece o seu prazo decadencial e prescricional de 10 anos para os tributos. Algum problema aí? Tem algum problema? Vamos lá, gente. Tem algum problema em fazer isso? Não. Por quê? Porque está aqui, ó, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados eles terão competência legislativa plena. Então, não tem norma geral, o Estado foi lá e falou, para mim, os tributos prescrevem e decaem em 10 anos. Não tem problema. Aí vem a União, edita a norma geral e fala que, a partir de agora, o prazo decadencial e prescricional é de 5 anos. O que acontece com aquele dispositivo estadual? Ele está derrogado? Hã? Perde eficácia, né? Mas veja bem, ele não está revogado, hein? Ele não é aceito pela Constituição, não é recepcionado, é isso? Não, veja bem. Não estou falando de Constituição. Eu estou falando o seguinte, o Estado de São Paulo estabeleceu um prazo prescricional de 10 anos para os tributos. Sim. E não existia normas gerais nacionais. Aí, quando vem os órgãos da União e criam essas normas gerais e estabelecem que o prazo é de 5 anos, aquele dispositivo da lei estadual que dizia que o prazo era de 10 anos, esse dispositivo ele não vai ser revogado pela lei federal. Ele vai ter apenas a sua eficácia suspensa. Suspensa. Aí eu pergunto a vocês, se revogar a lei, a norma geral, o que acontece com aquele dispositivo estadual? Ganha eficácia, ele volta a ter os seus efeitos. Exatamente, ele volta a ter eficácia. Então, essa é a diferença entre revogar e suspender a eficácia. Eu vou repetir para vocês. Se a norma geral nacional revogasse o dispositivo da lei estadual, se eu revogar a norma geral, eu não restabeleço aquele dispositivo, porque não há repristinação. Agora, como a norma geral federal apenas suspende a eficácia daquele dispositivo estadual que é contrário a ela, se eu revogar a norma geral, aquele dispositivo estadual volta a ter eficácia. Entenderam aí? Fala, Aline. Aline, né? Aline, você tá mudo. Oi. Não. Pode falar, Aline. Não. Não, tem duas Alines aí, né? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é exatamente esse comentário que teve no chat aí, tá? É assim, não é difícil. É que num primeiro momento, para vocês entenderem, como vocês nunca viram isso, parece um pouco confuso. Mas se vocês estudarem, forem revendo o vídeo, forem vendo, vocês vão ver que vocês entendem e é fácil, tá? Inexistindo normas gerais, os estados fazem o que querem. Só que quando vem a norma geral,
todos os dispositivos estaduais que são contrários à norma geral não vão estar revogados, vão estar com eficácia suspensa. Isso quer dizer o quê? Que se eu revogar a norma geral, eles voltam a ter eficácia. Ok? Essa revogação caberia só ao próprio Estado ou município, né, se ele quisesse. Eu acho que uma lei federal não pode revogar uma lei estadual, né? É meio esquisito isso, né? Não, eu digo assim, se aquela lei ela perdeu eficácia, aquela lei do Estado ou do município ela perdeu eficácia por conta de uma norma geral, Tá. se fosse de interesse do próprio Estado ou do município, ele poderia revogar essa lei que perdeu eficácia, por exemplo. Poderia. Se ele quiser, ele pode revogar. É uma questão hierárquica que o Henrique está perguntando, é isso aí. Porque a norma geral tem superioridade hierárquica à norma geral estadual. Ok? Então, na verdade, é assim, se não houver norma geral nacional, tá? Eu até posso colocar aqui, ó, para completar aqui, ó, o quadrinho, normas gerais nacionais. Ixi, agora lascou. São normas gerais nacionais, né? Ok? Essa norma geral nacional, ela tem prevalência sobre a legislação das demais pessoas políticas. Ok? Se ela não existir, tudo bem. Aí os estados fazem o que querem. Mas a partir do momento que ela existe, todos os dispositivos estaduais que forem contrários a ela vão ficar suspensos. Só se ela for revogada que eles possam entrar em vigor. Eles voltam a ter eficácia. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Essas normas gerais, elas têm caráter nacional, tá? É diferente de uma norma que só atende a União. Quando a norma só atende a União, os interesses da União, nós chamamos de uma lei federal. O nome é lei federal, né? Mas a gente costuma ter autores que fazem a distinção entre lei federal federal e lei federal nacional, tá? A lei federal é aquela lei que trabalha as questões da União. E a lei federal nacional é aquela lei editada pelos órgãos da União em nome da República Federativa do Brasil, que estabelecem normas gerais que vão se sobrepor à legislação das demais pessoas políticas. São aquelas normas que influenciam na esfera jurídica das demais pessoas políticas. Dúvidas, gente? Deu para entender fácil? Quem está balançando a cabeça aí? Pergunta alguma coisa. Nós temos 4 minutos ainda. Cria coragem. Ninguém vai perguntar nada? Ô, louco. Tem um chat aqui. Vamos ver o que diz no chat aqui. Exatamente. É pegar a diferença entre suspensão e revogação. É isso aí. E aí, gente? Nenhuma pergunta? Professor, Oi. não sei se é pertinente ao assunto, mas é uma dúvida que me surgiu agora. O Estado de São Paulo, ele decretou quarentena até o dia 7 de abril. Certo. Só que o decreto municipal é até o dia 5 de abril. O estadual é até o dia? Até o dia 7. Tá. E o municipal é até o dia 5. Certo. Não tem um conflito? Tem. Ou o município ele tá decretando uma competência dele e o Estado outra. Mas, por exemplo, se eu tivesse um restaurante, a partir do dia 5 em Taubaté, eu teoricamente já poderia receber o público. Mas pelo decreto estadual, não. Eu tenho que manter ele fechado até o dia 7. Certo. Na verdade, aqui, nós estamos no campo da qual competência? Eu entendo que, assim, para público em geral, para abertura, seria a prefeitura, que é quem concede o alvará. Não, eu sei, mas eu digo assim, esses decretos, tanto o municipal quanto o estadual, eles são motivados por questões de saúde, tudo bem? É questão de saúde. E quando a questão é de saúde, de qual competência nós estamos tratando? Comum?
Comum. Exatamente. Como é questão de saúde, nós estamos tratando de competência comum. Então, veja bem, todas as pessoas políticas podem legislar. E aí, aquela que é mais abrangente, nós temos que respeitar. Porque, por exemplo, se o problema fosse localizado só em Taubaté, aí nós temos que respeitar o decreto de Taubaté. Agora, como o problema é regional, aliás, o problema hoje eu diria que já é nacional, então nós temos que respeitar o decreto estadual, tá? Porque ele é mais abrangente. Tá? Porque esse problema já não envolve só o município de Taubaté. Aliás, o município de Taubaté está longe de ser um dos mais afetados, né? Ele envolve todo o país, principalmente o estado, né? Que entra naquela ideia do federalismo por cooperação, né? Federalismo de cooperação. Se há uma epidemia e se essa epidemia coloca a saúde pública em risco, o governo do estado vai lá e edita o decreto, nós temos que respeitar o decreto. Pode ocorrer de depois do dia 7, alguns municípios prolongarem o seu decreto e o estado não. Aí aqueles municípios que prorrogaram o decreto não podem abrir, entendeu? Aí está restringido ao município. Pode ocorrer isso. Somente municípios que sejam mais afetados que fiquem em quarentena. Tá bom? Então, aí vem o presidente e libera o funcionamento. Mas o presidente não tem essa... Então, aí é um problema, né? Esse é um problema, né? Ai, Jesus, como que nós vamos fazer, né? Aí todo mundo ficar contaminado e seja o que Deus quiser. Não sei, cara, eu não sei em quem acreditar mais, né? Porque tem gente que fala que tem que sair, tem gente que fala que não pode sair. Assim, eu vou ser sincero para vocês. O meu receio hoje é o seguinte: a gente volta, mas vamos imaginar que a gente volte. E daqui a pouco o negócio fica feio. Daí, para a gente parar de novo, aí quebrou tudo mesmo. Entendeu? Então, não sei, talvez, já que nós estamos parados já, vamos ficar um pouquinho mais, pelo menos. Não sei, eu não sei, tá? Agora, uma coisa é certa, gente. Tem que usar máscara ao sair na rua, tá? Tive que sair hoje para fazer um negócio aí, coloca a máscara, álcool gel na mão, tá ok? Toma cuidado onde você coloca a mão e tal, mas a máscara é fundamental. Tem uma